Fala pessoal, beleza? Vamos estudar a lição? Terça-feira, promessa ameaçada. Não esquece, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa as notificações. Eu não quero ameaçar você, tá bom? Então já faz isso aí. Brincadeiras à parte. E se quiser também, entra no grupo do WhatsApp. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo. Vamos lá. A Bíblia vai nos dizer que Abraão chegou perto da terra prometida. E em Gênesis capítulo 12, no versículo 6, logo ali no finalzinho, vai dizer que nesse tempo os cananeus habitavam nessa terra. Veja, certamente Abraão ficou muito preocupado. Sabe, os cananeus, eles eram perversos, eles eram cruéis. Os cananeus, eles eram idólatras, adoravam outros deuses. Certamente, quando Abraão chegou naquela terra, ele iria sofrer na mão desse povo. E ele deve ter ficado preocupado, ele deve ter ficado com medo, ele deve ter pensado: o que eu vou fazer aqui? Sair da minha paz, do meu conforto, para vir para essa terra insegura e violenta? E é aí que Deus aparece para Abrão e diz para ele: Eu darei a tua descendência a esta terra. Uau! Imagina, Deus aparece para Abrão e diz para ele: Essa terra vai ser sua, fica tranquilo. Certamente ele deve ter acreditado na palavra do Senhor, assim como ele acreditou a ponto de ele ter deixado tudo na sua terra e ir agora ir para um lugar desconhecido. A Bíblia diz também que Deus aparece novamente a Abrão e faz uma promessa para ele em Gênesis 15, logo após ali a guerra dos 4 reis contra os 5, logo após ele ir ali resgatar o seu sobrinho Ló, né, quando eles se afastam, se separam, quando Ló ele é levado cativo, né, em Sodoma, ele vai lá buscar Ló. Logo após o encontro com Melquisedeque, Abraão acho que estava meio assim conturbado da mente, e em Gênesis capítulo 15, no versículo 1, Deus aparece mais uma vez a Abraão e diz assim, ó: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Uau! Não temas, eu sou o teu escudo. Imagina, nós estamos passando por momentos difíceis, conturbados, às vezes nós estamos aflitos, sem esperança, e Deus aparece para a gente e diz assim: Não temas, eu sou o seu escudo. Ei, Deus está dizendo para você agora que Ele é o teu escudo. Não precisa temer, não precisa se preocupar. Deus cuida de você. Imagina, você sabe, o escudo protege. Imagina, Deus está na frente da batalha, da guerra, Ele está te protegendo, não passa nada. Uau, que maravilha, que promessa, hein? A lição grifa uma parte que diz assim, ó: Essa declaração simples e poderosa revela a disposição de Deus de nos encontrar exatamente onde estamos. Os planos de Deus para o futuro são certos, mas Ele sabe o quão difícil pode ser andar somente pela fé quando encontramos coisas com as quais sabemos que não podemos lidar com as nossas próprias forças. Deus sabe as nossas dificuldades, as provações, as tentações, e Ele promete ser o nosso escudo, a nossa força. O livro Testemunhos para a Igreja tem uma citação que eu gostei muito de ler aqui. Diz assim, ó: A vida de Abraão, o amigo de Deus, era de oração. Onde quer que armasse a sua tenda, junto dela construía um altar sobre o qual oferecia os sacrifícios de manhã e de tarde. Ao remover sua tenda, o altar ficava. E o cananeu errante, ao chegar àquele altar, sabia quem havia estado ali. E quando armou sua tenda, consertou o altar e adorou o Deus vivo. Olha só, a citação aqui diz que a vida de Abraão, o amigo de Deus, era de oração. Afinal, ele foi conhecido de fato e foi chamado como amigo de Deus em Tiago, capítulo 2, no versículo 23. Ou seja, as pessoas ao seu redor percebiam a intimidade que ele tinha com Deus. Onde Abraão ia, ele montava a sua tenda e botava um altar de adoração para invocar o nome do Senhor. Ele sabia que ele precisava depender de Deus. Ele se tornou amigo de Deus.
Ele passava tempo com Deus, ele precisava, ele dependia, ele amava a presença de Deus. Uau! E é interessante que ele deixava ali o altar, pegava a sua tenda e deixava lá o altar, né? Que interessante isso. Os cananeus, quando passavam, eles viam lá o altar. E aquilo ali era uma maneira que Deus usava para evangelizar o povo do qual Abraão tinha medo. Abraão não sabia, mas ele estava evangelizando. O povo, quando passava, olhava ali os altares e pensava: ali passou um homem que falava com Deus, um homem que se consagrava, um homem que passava tempo com Deus. Esse homem é amigo de Deus, sabe? Ele podia ter tentado esconder ali, né? Para que ele pudesse se misturar um pouco melhor ali com seus vizinhos cananeus, mas não, ele deixava lá os seus altares visíveis, uma demonstração clara que ele era fiel ao Deus do céu, mesmo diante de um lugar onde a idolatria era muito popular. Ele testemunhava, ele pregava, ele levantava o seu altar, ele era fiel a Deus, ele era amigo de Deus. Ei, seja amigo de Deus, pois ele quer ser o seu escudo. Deus te abençoe. Até amanhã.